Bom dia, Flores, bom dia. Quarta-feira, 25 de janeiro já, hein? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live das 10 horas. Vamos juntos ter autoconhecimento, desbloqueio emocional. Eu venho trazendo aqui um conteúdo muito rico para vocês todos os dias às 10 horas, de segunda a sexta, onde eu trago aqui as principais dores, né, dos meus pacientes do consultório, dores que eu curei em mim, de processos que eu trabalhei em mim terapeuticamente e que hoje eu posso te ajudar, né? Eu ajudo muitas pessoas todos os dias nos meus atendimentos. Então eu tô aqui com essa contribuição, né? Esse transbordo do que eu vivi, do que eu vivo e do que eu experiencio através das modificações dos meus pacientes, ok, Flores? E hoje eu quis trazer um tema que é muito importante. É um tema que está em alta, né? Ontem mesmo eu falei, né, na live sobre o abuso, mas hoje eu senti que é importante eu falar sobre o narcisismo. Graças a Deus, esse termo hoje está sendo divulgado na internet, nos textos do meio terapêutico, né, das páginas de desenvolvimento pessoal. Porque, Flores, lembre que eu sempre falo para vocês, a gente só consegue mudar algo, né, na nossa vida quando a gente dá um nome, quando a gente conhece aquilo. Então, o difícil é que quando a gente não conhece aquilo, nos controla, a gente nem tem conhecimento. Como você vai mudar algo que você não conhece, né? E o que acontece, né? O narcisista, né, o narcisismo foi muito tempo confundido com temperamento, com jeito, com personalidade. Ele é uma pessoa difícil, ela é uma pessoa difícil, foi uma pessoa sofrida, ok. Todos nós temos um tipo de sofrimento, todos nós temos faltas, né? Temos faltas do passado. Mas o que acontece, Flores, com o perfil narcisista, tá? Ele é um transtorno de personalidade, certo? E o que acontece? O narcisista, ele foi uma criança que ou ele foi muito negligenciado nas suas necessidades mais essenciais de se sentir visto com valor, de ter se sentido no lugar, de não ter sido tomado o seu lugar, de ter sido visto pelo pai e pela mãe. E geralmente essa dor maior é em relação à mãe, tá? Porque a mãe nos ajuda a construir o nosso ego, a nossa personalidade, a nossa percepção de eu. Então, se lá quando você era um bebezinho ou quando você era uma criança na sua primeira infância, houve um movimento interrompido, né, da sua mãe para você, por exemplo, você não se sentiu visto, você não se sentiu importante, né? O narcisista, ele não se sentiu importante. Ele não se sentiu valorizado. Aconteceram fatos, traumas e situações pesadas. Oi, bom dia lá, tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda, viu? Hoje é um tema bem bacana aqui. Então, o narcisista, ele é uma criança que ficou ferida porque lá na sua infância ele não se sentiu especial, ele não se sentiu importante, devido provavelmente ao ambiente negligente, tá? Onde realmente ele não foi valorizado, né? Foi submetido muito cedo a negligências, a perigos, a abandonos, né? A desproteção, e isso fez o inconsciente dele ter a certeza de que ele não tem valor, né? E de que ele foi negligenciado, mas isso doeu muito nele, então ele não se sentiu priorizado, tá? E qual é o efeito rebote, né? De quando alguém lá na infância ficou com o ego ferido de que não foi priorizado, né? Quando isso vira uma ferida muito grande e a pessoa naturalmente não consegue ressignificar, ela forma um transtorno de personalidade narcisista, que é o quê? Se eu não fui priorizado lá atrás, eu não me senti especial, não me senti com valor, agora eu vou ser especial. Agora eu vou me fazer ser notado. Só que é um efeito rebote em relação a uma autodesvalorização. Porque quando nós não somos valorizados pelos nossos pais, nós não nos sentimos com valor. Só que aquilo doeu tanto para o narcisista que ele cria uma armadura de que agora, então, as minhas prioridades vão ser feitas.
Então ele fica com uma interrupção da empatia. Ele não consegue, na maior parte, não consegue, dependendo do grau ainda, ele não consegue nunca se colocar no lugar do outro. Então, e para ele não se sentir mais desvalorizado como ele se sentiu lá na infância, ele cria a todo momento esse comportamento de estar em destaque, de ser superior, porque ele precisa estar acima, ele precisa ser especial, ele precisa ser valorizado, ele precisa ser visto, ele precisa ser notado, e ele precisa estar acima de tudo e de todos, porque como lá atrás ele não se sentiu, hoje ele precisa ser especial. E o que acontece? É uma pessoa que é egoísta, não tem empatia, só pensa nos seus próprios benefícios. É uma pessoa que critica tudo que os outros fazem nunca está bom. E são pessoas muito tóxicas, porque o que acontece? Elas não conseguem se colocar no lugar do outro. E pior ainda, eles nunca estão errados. Eles nunca estão errados. E tem uma outra forma de se tornar um ser narcisista. Quando é o contrário, quando há uma superproteção, quando os pais, a mãe, criam um filho de uma forma que ele se sinta muito especial, além de todos, onde todos os desejos dele são atendidos na hora que ele quer, ele não tem os limites de realidade, de que as pessoas precisam ter equilíbrio, que ele tem que buscar a vida dele. Então ele cresce com o narcisismo por se sentir especial e sentir que o mundo deve para ele, porque ele tem que ser cuidado, porque ele é especial, como se ele fosse um rei, uma rainha. E ele é narcisista, porque como ele é mimado, só as prioridades dele importam. Então ele tem um ego infantil, então ele se coloca sempre acima de tudo e de todos para sempre estar ali acima. Então também é uma forma de uma pessoa ser narcisista, ok? E tudo são transtornos de personalidades, ou pelo excesso de cuidado ou pela falta de cuidado, tá? E das necessidades mínimas, básicas, né? Para formar o emocional de um ser humano, né? Então percebam, né, Flores? E agora vamos pensar, imagine a gente ter uma mãe desse jeito, né? Que lá ela teve um problema com a sua avó e ela é uma pessoa narcisista. Então a sua mãe, ela é sua mãe, né? Ela te deu a vida, ela cuidou como pôde, mas, porém, todavia, contudo, a mãe narcisista, como ela não recebeu lá atrás o carinho que ela sentiu que ela precisava, ela se tornou uma narcisista, ela não tem aquela empatia tamanha. Você percebe muitas vezes assim uma energia estranha em relação à sua mãe. Você sente que ela compete com você. Você sente que ela tem uma certa inveja de você porque você se destaca. Porque lembra, o narcisista ele precisa sempre se sentir acima de todos, principalmente de quem está próximo a ele, que é muito maluco isso, né? Dos próprios filhos, na maioria das vezes, né? Da própria família. Então, se o pai ou a mãe narcisista percebe que você tem algo além, né, dele, e eu falo mãe porque quando a mulher tem uma competição, né? Então a mãe vai projetar a filha, ela vê na filha uma rival. É inconsciente, tá, Flores? Mas ela vê uma rival. Então, assim, como assim você tá se destacando? Como assim o que você faz é melhor do que eu? E aí, para ela se sentir valorizada, o que ela faz? Ela te denigre. Então ela critica tudo que você faz, ela põe defeito, nada do que você faz está bom. Imagine você crescer, desde lá que você é bebê, a vida toda, ouvindo críticas e invalidações. E uma mãe que só fala de si, que só pergunta se você está bem para tirar o peso da consciência, que é isso que acontece. Porque como eles não têm empatia, e lá atrás faltou, agora ela tem um ego centrado para ela. É o egoísta, o narcisista, sabe? Eu preciso só pensar em mim, porque eu preciso me suprir, sabe? Só que ele vai para a sombra, né? Nós precisamos nos nutrir, nós mesmos. Só que ele vai para a sombra, daí que ele não consegue ver o outro, ter afeto pelo outro. O narcisista não tem afeto. Ele não recebeu, ele não consegue dar. Né? E aí, imagine de quem você mais espera esse amor, essa aprovação, né? Essa amizade que é de uma mãe, por exemplo. Imagine você crescer sob críticas e críticas e mais críticas.
o que você vai sentir em relação a essa mãe? Você vai sentir algo estranho, pesado, você vai sentir uma interrupção, você vai sentir um peso, você vai se sentir observada, você vai estar sempre ali com culpa de ser você mesma. E você vai se sentir inadequada e isso vai indo para a sua autoestima, para o seu amor próprio. Então, se você não entende que seus pais são narcisistas, você morre não entendendo o porquê você sentia aquilo. E muitas vezes, na maioria das vezes, né, a gente pega as culpas para a gente. Por quê? Porque a mãe, como assim, né? Para nosso cérebro, o pai e a mãe, eles são deuses, eles são santos. Imagine, eles me deram a vida, me criaram, né? O problema está em mim. Porque, Flores, uma criança não deixa de se amar, ela deixa de amar os pais. É automático isso. Então, se minha mãe só me critica, se meu pai só me critica, se eles me abandonaram, me negligenciaram, me maltrataram, nunca teve uma validação, nunca teve, isso aqui tá bom, você tá certo, só teve a crítica. Você tem certeza que o problema está em você. O primeiro mecanismo é você ter certeza que o problema está em você. Você nunca vai achar que está neles. Quando você toma consciência do comportamento deles, você consegue ir curando essa toxicidade, né, dessas feridas de desvalorização que estão instaladas em você, e você consegue ir devolvendo isso que é deles, mas isso é um processo de ressignificação. E o pior de tudo isso, né, que vem uma culpa da gente sentir o que sente, mas é a culpa da criança interior, de que nunca foi priorizada, nunca foi amada e valorizada. Como assim? Quem sou eu para me sentir no direito de ter mágoa dos meus pais? Só que nós temos, porque assim, faltou muitas coisas, né? Ainda mais quando tem o narcisismo junto, é muito tóxico. Você nunca é validado. O seu ser a todo momento é invalidado, é criticado, é rejeitado e não tem afeto. E ainda a todo momento são pais centralizados na sua própria vida, que eles têm que cuidar da vida deles. Mas a gente espera o afeto de pai e mãe, é natural, uma preocupação. E quando é narcisista, não tem esse tipo de preocupação, sabe? Eles negligenciam muitas coisas em relação aos filhos, porque eles precisam pensar neles. Então vocês percebem como é grave a gente não entender isso, porque senão a gente pega tudo para a gente, né? E isso, como eu estava falando, mexe com o amor próprio, com a autoestima, com o valor pessoal. Quando você entende, a gente vai curando essa ferida e a gente consegue ter uma compreensão do porquê eles são narcisistas, pela história deles, de dificuldade deles. E a gente consegue ir se separando, se individuando dessa ressonância energética pesada. Porque quando a gente está perto é pesado, tem uma energia estranha, sabe? Em muitas situações. E eu ouço isso sempre aqui no consultório. Então, né, eu tô falando até das próprias experiências, o que eu vejo das minhas pacientes aqui. Conforme elas vão ressignificando, né, entendendo que isso é do pai, é da mãe, a gente devolve isso para os pais. Porque é uma dor deles que eles projetam em nós, projetam nos filhos. Então, o que é importante da terapia sistêmica que eu trabalho, né? A gente faz exatamente esses trabalhos de ressignificação e cura e de devolução de cargas que não são nossas. Aí a gente consegue seguir o nosso destino com os nossos valores, né? Independente dessa ressonância energética. E quando você fecha a sua ferida e você dá uma compreensão para o que você viveu, o narcisismo dos seus pais não te impacta mais. Você consegue ter uma distância saudável, você consegue se posicionar, aquilo não te drena mais, porque você não está mais suscetível, o seu campo não está mais suscetível a essa toxicidade. Porque você hoje tem consciência, você trabalhou um tempo esse processo terapêutico e você hoje se curou e o seu campo não fica mais aberto para essa interferência, porque é uma interferência de dor, é uma ligação muito forte que nós temos com nossos pais. E quando tem essa toxicidade, esses fios energéticos que nos ligam é uma teia energética. E a gente não entende. Nossa, eu vou na minha família e fico drenada, eu fico estranha. O porquê? São esses fios energéticos. E as nossas sombras inconscientes, elas saem como monstros do porão quando estão em contato
com as pessoas que participaram da criação delas. Entendem? Elas saem para nos apavorar. A gente precisa de um processo de autoconhecimento, de ressignificação profunda do inconsciente, para assim conseguir dar novos significados para essa toxicidade e se libertar, Flores, percebe? Então, a terapia sistêmica que eu trabalho, né? Eu trabalho no método terapêutico Florescer, que eu sempre falo aqui para vocês. Inclusive, as vagas estão abertas e tem poucas vagas disponíveis. Então, me chamem aqui nessa mensagem, nessa live, ou me mandem um direct, que eu envio todas as informações para vocês. Nesse método terapêutico, Flores, é avançado. Então, eu uso técnicas cirúrgicas que nós vamos direto ao ponto do programante dos seus bloqueios, da causa raiz, sabe? Das situações que programaram as suas questões, sabe? A gente não vai no sintoma apenas. O sintoma, ele é somente um caminho para eu seguir até onde ele foi programado, na raiz desse sintoma que a gente tem que ir para ele se curar, tá? Então, dessa forma, a gente consegue juntas, né? Eu vou trilhando com você nessas sessões da mentoria avançada terapêutica. A gente vai conseguindo entender sua história. Você consegue, com a sua própria história de vida, entender o porquê você se vê de certa forma, por que você tem esse tipo de amor próprio, por que você age assim, por que você reage assim, por que você não age. Isso é o autoconhecimento, né? E a sua história de vida vai trazer informações para mim de onde se formaram suas crenças, quando foram os traumas e onde você parou, você congelou, que você não consegue se desenvolver em determinada área. Então, a gente trabalha com constelação familiar, trabalha terapia sistêmica, né? Eu sou terapeuta integrativa, sou psicanalista. Então, eu trabalho várias técnicas juntas, por isso que é um método, é uma mentoria avançada, porque eu uni muitas técnicas, né, de cura profunda, exatamente para acelerar, assim, o seu renascimento e florescimento, né? Essa ressignificação profunda das suas raízes, das suas bases. Certo, Flores? Então, lembre, últimas vagas da mentoria. Quer saber mais? Clica aqui, fale comigo. Outra coisa, tem um link do meu WhatsApp na minha bio, você pode entrar também, tá? Você entra lá e conversa comigo no meu WhatsApp. Eu tenho um grupo também de WhatsApp que chama Intensivo do Amor Próprio, onde eu tô sempre ali colocando informações, né? Das aulas, das mentorias, dos tratamentos, das lives, tá? E aí é legal também porque é um grupo que eu mando mensagens de recados, informações que aí você pode receber. E tem o meu WhatsApp direto, que você pode falar comigo para saber, né, do método do Florescer, dessa mentoria acelerada, para você curar as suas raízes mais profundas, para você ir direto ao ponto do que te bloqueia. Não adianta ficar só na superfície, no consciente, só na teoria. A gente tem que ir no fundo, nas suas raízes, para ressignificar. Nós temos que voltar lá no passado, curar, dar um novo significado para o presente ficar mais leve e o seu futuro ser diferente. Porque o que você vive hoje foi programado lá no seu passado. Então, a gente precisa sempre voltar. Quando se fala em ressignificação, a gente precisa buscar os bloqueios do que lá no passado você viveu como uma experiência difícil, para hoje você viver um novo presente mais leve e, consequentemente, um futuro diferente. Ok, Flores? Então, vamos juntas fazer um ano diferente e tudo depende de nós. Então, haja em prol agora de você. Só você é responsável pela sua melhora, pela sua transformação pessoal. Ok, Flores? Então, até amanhã, tá? Beijo no coração e amanhã, 10 horas, eu tô aqui com a nossa live do dia. E sigam aí que eu tô colocando caixinhas de perguntas, reels com respostas. Fiquem ligados aqui, ativem a notificação do meu perfil, tá? Beijo no coração.